Quem tem fibromialgia consegue aposentar? Eu recebo essa pergunta toda semana no meu escritório. Doutora, determinada doença eu consigo aposentar por invalidez? E a resposta não é tão simples quanto parece. E eu vou te explicar por quê. A aposentadoria por invalidez, que hoje nós chamamos de aposentadoria por incapacidade permanente, ela exige que a pessoa que está solicitando esse benefício esteja incapacitada para o trabalho de uma forma total. Ou seja, tanto na função que a pessoa já exerce, quanto também em outras funções, sem ter a possibilidade de se restabelecer numa função diferente, numa profissão diferente. Então, quando a gente vai analisar os documentos, enfim, um caso de aposentadoria por invalidez, eu vou continuar falando por invalidez para ficar mais didático para vocês. Não dá para analisar somente a doença em si, como se fosse algo isolado. A gente precisa analisar todo o contexto onde essa pessoa está inserida. Então, qual que é a escolaridade dela? Qual que é a idade? Se ela já exerceu outras funções na vida dela, ou se ela sempre teve a mesma profissão. No caso da fibromialgia, não é diferente. E eu vou te dar um exemplo para você entender. Vamos supor que uma doméstica, né, uma pessoa que trabalha como doméstica, ela tem fibromialgia e ela tem o interesse de se aposentar por invalidez porque ela realmente não está conseguindo trabalhar. Você concorda comigo que o trabalho dessa pessoa exige esforço físico? É um trabalho braçal? Então, essa doença em si, quando a gente vai analisar todo o contexto, que geralmente, né, uma pessoa que trabalha como doméstica, trabalhou a vida inteira nessa função, não tem outra profissão, às vezes não tem ensino superior. Então, como que é possível aceitar, né, achar que é viável uma pessoa que tem todas essas condições consiga sair desse trabalho e exercer uma outra função totalmente diferente? Então, nesse caso, por mais que a fibromialgia não vai causar incapacidade total para todas as funções, ela causa para a função que essa pessoa exerceu a vida inteira. Diferente seria uma pessoa, por exemplo, que trabalha no administrativo, uma pessoa que trabalha sentada todos os dias, que não exige esforço físico. Às vezes, essa doença não vai incapacitar ela para a função que ela exerce. Então, é por isso que às vezes nós vemos que tem pessoas que aposentam com determinada doença e outras pessoas não. É porque tem todo o contexto que precisa ser analisado. Inclusive, um caso concreto aqui do meu escritório foi de um cliente que tem cardiopatia grave. Quando nós entramos com o pedido de aposentadoria, ele foi negado no INSS, nós recorremos à justiça, foi um longo processo de perícias, né, de análise de documentação, e no final a gente conseguiu a concessão desse benefício, por quê? A função que esse meu cliente ele exerceu a vida inteira exigia esforço físico. Então, por mais que a cardiopatia que ele tinha, às vezes não iria incapacitar uma pessoa que não trabalhasse dessa forma, que trabalhasse numa função administrativa, por exemplo, no caso dele não era assim. Ele, enfim, precisava viajar, ele lidava com muito estresse, ele trabalhava de uma forma mais dinâmica. E isso poderia sim agravar a doença dele e ele não conseguiria mais trabalhar por conta disso. E aí, juntando todos esses fatores, né, a gente apresentando tudo isso, todo o contexto que ele estava inserido, nós conseguimos a aposentadoria por invalidez. Se esse conteúdo foi útil para você, já me segue aqui no canal, que toda semana eu vou fazer um vídeo falando sobre algum direito previdenciário. E se você também tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!